Olá, estudantes, tudo bem? Como já me conhecem, eu sou o professor Eduardo Félix, sou professor de língua portuguesa e você que é do nono ano, continua sintonizado comigo, porque hoje vamos revisar tudo que nós vimos sobre o gênero textual cordel. No entanto, antes de começarmos a nossa revisão, vocês lembram do desafio da aula anterior? Pois é, se não lembram, vão lembrar agora. Vamos lá. Vejam aí. Qual a variedade linguística que predomina, no texto que nós lemos na aula anterior, e há diversas palavras no texto associadas ao universo da roça do sertão. Cite algumas. Vamos lá? Para as respostas, vejam lá. A variedade que predomina é a não padrão, ou seja, a informal. E há diversas palavras no texto associadas ao universo da roça do sertão. Quais foram? A gente tem mata, cigarro de paia, paioça, eito, vaqueiro, touro e novio. Pois é, vejam aí se vocês acertaram. Não necessariamente tem que ser essas palavras, poderiam ser outras também, até porque o texto, né, o cordel, ele traz uma série de outras palavras, tá bom? Então, vamos lá para a nossa revisão. Já que falamos sobre cordel, vamos relembrar o que é literatura de cordel. Vejam, a literatura de cordel, também conhecida como folheto, aqui no Brasil, ela é um tipo de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos. Suas imagens são feitas em estilogravura. Daqui a pouco a gente vai entender, tá, o que é estilogravura. Este é um gênero literário popular que existe em outros países além do Brasil, tá? Esse nome literatura de cordel tem origem na forma como esses folhetos são vendidos. Eles normalmente são pendurados em barbantes, cordas ou cordéis. Por isso, pessoal, esse nome literatura de cordel, certo? E esses folhetos eles eram vendidos em bancas, nas feiras, nos mercados, tá? Nas feiras livres. Eles ficam até hoje, se você observar em alguns mercados, você vai poder encontrar alguns cordéis assim, nesse estilo que eu estou falando, tá bom? Bom, mas de onde veio o cordel? Qual é a origem da literatura de cordel? Vamos lá. A literatura de cordel, como a gente conhece hoje, ela teve sua origem lá atrás e foi em Portugal com os trovadores medievais. Mas vamos entender quem são os trovadores medievais. Eles eram poetas que cantavam poemas do século XII e XIII. E eles, na verdade, esses poemas eles não eram declamados, tá, pessoal? Eram musicalizados. E eles espalhavam histórias para a população. É um gênero totalmente oral. Eles chegaram ao Nordeste brasileiro, tá, o cordel, junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel como a gente conhece hoje. Ela é muito famosa no Nordeste, né, principalmente em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. Bom, agora vamos relembrar quais são as principais características desse gênero. Vamos lá, para relembrarmos. Vamos ver se vocês lembram. Primeiro, é um gênero que tem uma tradição literária regional, ou seja, há muito regionalismo nele. É oposto à literatura tradicional, ou seja, não há convencionalidade da literatura tradicional, ela difere bastante. É um gênero literário em versos, daqui a pouco eu vou explicar a história de verso, a gente vai relembrar verso e estrofe, tá? Ele aborda temas populares e da cultura popular brasileira. Ele tem, consequentemente, né, se ele aborda tema popular, consequentemente ele vai ter uma linguagem popular, uma linguagem oral, regional e informal. Uma linguagem coloquial, ou seja, informal, ele faz muito uso do humor, da ironia e do sarcasmo. E são temas diversos, como, por exemplo, folclore brasileiro, temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, entre outras e outras coisas, tá? E é fundamental para que seja um cordel a presença de rimas, aquilo que dá rima, que dá musicalidade ao lermos, tá bom? Então, lembra que eu falei a vocês que vamos identificar, relembrarmos a diferença de verso para estrofe? Pois é, vamos lá.
Vamos lembrar o que é verso e o que é estrofe. Na literatura, o verso representa a linha do poema. Cada linhazinha, quando lemos, então estamos lendo um poema, seja um cordel, a gente chama de verso. Cada linha daquela é um verso. O conjunto desses versos, pessoal, eu vou chamar de estrofe. Então, o verso é cada linha do poema e a estrofe nada mais é do que o conjunto desses versos. E o refrão, ou estribilho, são os versos que se repetem no final das estrofes, justamente para dar aquela musicalidade. Tá? Bom, já que a gente está falando, como eu coloquei aqui, ó, de versos e de estrofes, e a gente está revisando, eu vou convidar vocês a lermos Poeta da Roça, de Patativa do Assaré. Esse grande poeta, nesse grande cordelista. Vamos lá. Sou fio das matas, canto da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papé de algum menestré, o errante canto que vive vagando com sua viola, cantando pachola à procura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. Só canto buliço da vida apertada, da lida apertada, da roça e dos erteios. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora. Por dentro da mata, com tanta coragem, topando a visagem chamada caipora. Eu canto o vaqueiro vestido de couro, brigando com o touro no mato fechado, que pega na ponta do brado do novio, ganhando o elogio do dono do gado. Eu canto mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo o socorro dos homens e tomba de fome, sem terra e sem pão. E assim, sem cobiça dos cofres luzentes, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando a verdade das coisas do norte. Pois é, para relembrarmos aí esse grande cordelista. Bom, e já que nós falamos sobre Patativa do Assaré, a gente vai relembrar nossa aula sobre linguagem formal e informal da língua. Então vamos relembrar. O que é linguagem formal? Vamos lá, vejam aí. Ela também chamada de culta, né, a linguagem formal, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já, pessoal, a linguagem formal, ou coloquial, como a chamamos, representa uma linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, e ela é totalmente despreocupada com as normas gramaticais, totalmente diferente da linguagem formal, né? A informal ela não tem preocupação com as normas gramaticais, já a formal ela tem toda uma preocupação, tanto na pronúncia quanto na escrita, certo? E aí vamos relembrar aqui algumas palavras que já são conhecidas na nossa região, em nosso meio urbano, só que no texto, né, eles são pronunciados com um modo característico, identificando o falante do meio rural e a região nordeste. E aí temos algumas palavras, vejam aí. Nós temos aí fio, né? Nós temos trabalho, papé, argum, que é algum, paioça, que seria palhoça,
às vezes, que seriam às vezes, e vaqueiro, que seria vaqueiro. Pois é, né, pessoal? Relembraram tudo aí? Agora, vamos para o nosso desafio da aula de hoje. Apesar de ser uma revisão, mas tem desafio sim, tá? E a pergunta do desafio é a seguinte. Há no cordel palavras ou expressões regionalistas despreocupadas com as normas gramaticais? Então, se sim, quais são essas palavras? Aproveita que as informações estão recentes, já anota tudo, porque no nosso próximo encontro vamos socializar e eu tenho certeza que vocês vão, como sempre, dar um show, tá? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau.